para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes que eles, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Amém. Meus irmãos, o capítulo 6 do Evangelho de João nos trata do que aconteceu quando Jesus estava ensinando uma grande multidão. A Bíblia, ela cita que essa multidão, a quantidade era quase 5.000. E aí o Senhor, ele, verificando que a população estava ali há muito tempo, observou que eles precisavam se alimentar. E aí ele testa os discípulos e fala: nós precisamos alimentar, nós temos que haver uma possibilidade. Os discípulos e Jesus estavam conversando sobre isso, mas como já fora dito no livro, a multidão era quase 5.000. Como eles iriam fazer para que essa multidão, essa grande multidão se alimentasse? O Senhor Jesus, ele faz toda essa situação para que os discípulos aprendessem uma lição. E quando o Senhor Jesus fala: olha, pode trazer mesmo esses 5 pães, esses 2 peixes deste menino. E aí quando o Senhor, no versículo 10, versículo 11, o Senhor, ele toma esses poucos pães, esses poucos peixes, e nos ensina uma lição, que é algo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Em tudo dai graças. Quando o Senhor agradece, levanta aqueles pães e agradece ao Senhor pelos 5 pães e pelos 2 peixes, e pede para que os discípulos alimentassem a multidão, no final sobra, meus irmãos. E o que o Senhor Jesus, ele quer falar aos nossos corações nesta noite, é que se você tem pouco, em tudo dai graças. Se você tem muito, em tudo dai graças. Quando o Senhor Jesus, com o pouco que ele tinha para entregar à multidão, ele agradeceu ao Senhor, tudo aquilo multiplicou. Meus irmãos, é maravilhoso, porque eu lembro do Salmo 23. O Salmo 23, ele diz assim no versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será mesmo que é no sentido de 100% da nossa vida está ok? Não. O original, que é hebraico, diz: de nada tenho falta. É bem diferente. Porque nós passamos por dificuldades, passamos por dissoluções nessa vida. E quando o Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Aleluia. Então, meus irmãos, com o pouco que você tem hoje, talvez você chegou aqui e não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas nesta noite, dê graças. Dê graças a Deus que com certeza o Senhor vai multiplicar na sua vida. Talvez não materialmente amanhã, mas você vai acordar alegre. Você vai acordar contente para continuar glorificando o nome santo do Senhor. Em tudo, dê graças. Vai ser essa oportunidade em nome de Jesus.